Sou Mãe Terra, não me ignore. Venham crianças me proteger. Vivo sua vida, morro sua morte. Cinzas na terra, pó volta a ser. Sou o seu berço, não me destrua, dê-me afeto, sinta o sabor. Meu bem é seu bem, é o alimento, água e raízes, ramos e flor. Sou sua casa, não me abuse, mas com ternura venha me ungir. Nossa saúde, nossa riqueza, entre as estrelas a refugir. Deus nos deu vida, não o renegue, nem desafie a criação. A vida é frágil, cuide ou pereça. Sou a Mãe Terra, a proteção. Nós queremos saudar todos, todas, com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Convido todos e todas que puderem, se coloquem em pé e vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 148. O texto bíblico está projetado. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e a água que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos
dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Amém. Com as palavras dos Salmos, nós também cantamos e adoramos ao nosso Deus, reconhecendo a sua grandeza e a sua soberania sobre todas as coisas. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Tua lei, quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece nossas mentes, guia as almas a Jesus. Amém. Amém. E agora você pode erguer a sua voz. E nós queremos convidar que algumas vozes sejam levantadas, nos representando diante do nosso Deus, espontaneamente. Nós vamos ouvir, enquanto alguém estiver proclamando a grandeza, a glória, o senhorio, a majestade, e o fato de que o nosso Deus é que ordena e quer ordem em todas as coisas. Pega a sua voz em adoração diante de Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Bendito é o Senhor. Trazemos Deus de aqui, glória. Senhor, a voz de todas as criaturas, toda a criação tão bela que Tu fizeste. Oh, Deus. Criaturas que Te louvam como nós Te louvamos. Bendito seja o Teu nome. Amém. Aleluia, Senhor. Senhor, assim como um dia discursa o outro dia a Tua grandeza, faça de nós, Senhor, também instrumentos da Tua graça. Amém, Senhor Deus. Oh, Pai. Que todos os povos te louvem, Senhor Deus, assim como toda a criação te louva e te adora, Senhor, e reconhece que do Senhor é que vem o sustento, o Senhor é que ordena todas as coisas. E, Pai, nós reconhecemos que muitas vezes falhamos, mas nós cremos que o Senhor continua agindo, ó Deus, para que as coisas estejam ordenadas. Exalta, Senhor, o Teu nome, exalta, Senhor, a Tua glória, mas também, ó Deus, venha ao encontro, Senhor, de cada vida, cada um dos Teus filhos, Tuas filhas que aqui congregam nesta noite, Senhor, nesta semana que nós iniciamos, ó Deus. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Pai, que o Senhor se agrade da disposição de cada um dos nossos corações, que as reflexões, ó Deus, que as palavras ditas neste lugar, ó Deus, sejam palavras de edificação, palavras de despertamento, ó Deus, palavras, ó Deus, que nos ajudem a nos posicionarmos, ó Deus, para que possamos contribuir, ó Deus, com a harmonia de toda a criação, ó Deus, o que certamente inclui, ó Deus, a vida também de todas as pessoas, Senhor. Nós reconhecemos o nosso privilégio de estarmos aqui, Senhor, e estarmos aqui lado a lado, Senhor, com irmãos e irmãs, com pessoas, ó Deus, que o Senhor tem dado, para que possamos conviver e possamos prestar este culto ao Senhor.
Em nome de Jesus, ó Deus, receba o culto, receba, ó Deus, a adoração, receba, Senhor, a expressão do nosso louvor e da nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Vou passar a palavra ao professor, reverendo José Carlos de Souza, que é também o coordenador da nossa Semana Wesleyana. Paz e bem, como se diz na tradição franciscana. E lembro nesta hora, Francisco de Assis, porque ele ensinou aos cristãos o amor à natureza, assim também como fez John Wesley. Ambos eram amantes da criação de Deus e também nos ensinam a amá-la. Quero saudá-los de forma especial nessa abertura da Semana Wesleyana, ressaltando aqui a presença entre nós do reverendíssimo bispo João Carlos, que representa aqui o Colégio Episcopal, e também o presidente, o bispo, que acompanha o conselho diretor da Faculdade de Teologia. Também membros do conselho diretor, reverendo Wesley Gonçalves, reverenda Cláudia Nascimento e também o reverendo Bruno Roberto. Quero também saudar os membros da CONET, que estão aí representando, ou são o órgão responsável da Igreja Metodista pela educação teológica. Nossa calorosa saudação aos pastores e pastoras que deixam a rotina pastoral por esses dias para estar conosco nesta semana. Alunos do EAD, não sei se temos aí já algum aluno do EAD, mas também a nossa saudação aos alunos da Faculdade de Teologia e alunas, estudantes, mais uma vez, essa oportunidade única da Semana Wesleyana. Quero saudar os demais pastores e pastoras também que nos acompanham e estão interessados nesse tema que é de substancial importância para a vida neste planeta chamado Terra. Que a bênção de Deus seja sobre nós, neste culto, nesta semana, e que as reflexões aqui feitas possam estimular uma ética comprometida com a vida e com o cuidado da criação de Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Acolhamos a leitura que nos convida à confissão, na carta aos Romanos, capítulo 8, conforme projetado, versículos 18 a 23, que assim nos diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Façamos a nossa confissão silenciosa diante de Deus.
Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Eu te convido, você que conhece esse cântico, a cantar junto conosco, declarando esta letra. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Santo é o teu nome, Senhor. Clamamos pela tua misericórdia e pelo teu agir, Pai, porque reconhecemos nossas limitações diante dos descompassos que percebemos nas cidades, diante, Deus amado, das agressões que constantemente assolam a natureza. Reconhecemos, Senhor amado, que precisamos, Senhor amado, de algo que só o Senhor pode gerar em nosso coração, para que tenhamos mais disposição, mais clareza e mais atuação diante da vida que clama, como tua igreja aqui representada e presente neste lugar. Perdoe, Pai, nossa falta de força, de zelo, de vontade, nosso comodismo, mas renova-nos, ó Deus, que um Espírito novo venha inundar o nosso viver, para que coisas novas sejam vividas e sejam celebradas na tua presença. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. A proclamação do perdão, Romanos 8, 24 a 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Antes, apenas um destaque. O reverendo Wesley, ele então pediu, solicitou que ficasse, junto com os irmãos e as irmãs no plenário assentado.
É uma alegria mais uma vez ter ele conosco, reverendo Wesley. Boa noite a todos. Quero te convidar a se colocar de pé para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Que você venha trazer à memória quais os motivos você tem para louvar o Senhor. O que te trouxe aqui nessa noite. Que você possa ligar o seu pensamento no trono do Senhor e se expressar diante dele. Amém? Com palmas, louvemos ao Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Pode ser com mais alegria, com mais energia, vigor diante da presença do Senhor, amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar, quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluias. Enquanto louvamos a próxima canção, você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor. Lembrando que as ofertas são destinadas ao fundo monetário da comunidade para os alunos, para assistir os alunos. Amém? Água cristalina, como um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia.
relva verde, na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor. Pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Aleluia. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado pelo privilégio de poder ofertar diante de Ti. A nossa gratidão expressamos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido a lugares perto de Ti, lugares de provisão, lugares onde experimentamos as Tuas mãos sobre nós. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que ofertou, também aquelas que não puderam. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora iremos louvar ao Senhor com mais um cântico de adoração. Tem momentos que nos sentimos como uma terra seca, que precisamos da água do Senhor para nos refrigerar. Então, nesse momento, você é livre para se expressar diante do Senhor. Você é livre para receber dele o refrigério para a sua alma. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Tu és o Deus Criador. O Senhor pode formar tudo novo no nosso interior. Então, nessa noite, se abra. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão,
não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Tu és engrandecido, Senhor. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para você. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. O nosso pregador, ele é pastor metodista em Campos do Jordão. É o professor de Novo Testamento aqui na Faculdade de Teologia. E é o nosso reitor. Então, antes da pregação, ele vai também fazer a sua palavra de acolhimento e concedendo uma parte aí ao nosso reverendo Wesley, presidente do Conselho Diretor da Faculdade de Teologia. Mas antes disso, nós gostaríamos de convidar o reverendíssimo bispo João Carlos Lopes para também fazer a saudação dele e também em nome do Colégio Episcopal, e depois da saudação orar pelo nosso pregador. Tá? É o meu bispo, então estou com muita alegria o acolher. Para mim é o melhor. Graça e paz a todos e a todas. Que alegria estarmos aqui. Eu trago a saudação do Colégio Episcopal, dos 8 bispos e 2 bispas da Igreja Metodista, ao corpo discente, ao corpo docente, ao conselho diretor e também a CONET, que está aqui tão bem representada, tem representantes de todas as regiões aqui, porque a CONET está aqui, os responsáveis pelas diretrizes da educação teológica na Igreja Metodista do Brasil. Eu estava vendo, nós estamos na 68ª Semana Wesleyana. E eu participei da 24ª, 25ª, 26ª e 27ª como aluno da faculdade. Então vai vendo, né? 40 anos atrás. Tem gente aqui que é da minha época, viu? Não parece, mas é da minha época. E o tema, né? Sou eu, por acaso, tutor da criação. Que Deus nos abençoe nesse tempo. O salmista disse: os céus proclamam a glória de Deus. E o profeta diz: toda a terra está cheia da tua glória. Os céus proclamam a glória, a terra está cheia da glória. Céus e terra manifestam a qualidade do nosso Deus. Nos céus, o macro, as galáxias, as estrelas, os planetas. Na terra, até uma formiguinha manifesta a glória de Deus. Então, enquanto esperamos pelo novo céu e a nova terra, que nós testemunhemos com os nossos atos a convicção de que Deus quer o melhor
e a glória dele prevalecerá. Que Deus nos abençoe e vamos orar pelo nosso pregador. Vamos ficar em pé para a oração. Pai, eu te louvo nessa noite abençoada, em que Tu estás presente aqui. Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Que a Tua fidelidade seja manifesta mais uma vez, através da vida do pastor Paulo Garcia, líder desta casa. Que a Tua bênção seja sobre ele sempre, e em especial nessa noite, quando ele é a Tua boca para nós aqui. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, a Tua orientação, através deste servo. E que enquanto ele é instrumento de bênção para nós, seja ele mesmo e a sua família receptores da Tua bênção. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar por alguns instantes. Eu queria, em primeiro lugar, acolher a cada um, a cada uma, saudar a cada um, a cada uma. Faço minhas palavras do professor José Carlos no acolhimento de todas e todas. Destaco apenas, chegou logo um pouquinho depois da apresentação do professor José Carlos, reverendo Edemir, que está lá atrás, que é da pastoral escolar e universitária. Eu sempre fico trocando os nomes, mas ele é da pastoral aqui na universidade e é companheiro nosso aí de caminhada. Bem-vindo, Edemir. Quero também chamar, então, o presidente do Conselho Diretor, mas eu vou chamar que venha junto com ele Bruno, reverendo Bruno, Cláudia, eu não estou vendo a Cláudia, está lá atrás. Está fora da minha capacidade de discernir rostos. Então, eu vou chamá-los os três à frente. O reverendo Wesley pode ter uma palavra de saudação. Graça e paz, irmãos e irmãs, nosso bispo assistente, professores, professoras, irmãos e irmãs da comunidade. Nos alegramos pelo privilégio de estarmos juntos nesses dias para aprendermos mais a respeito da criação. Há uma expectativa, com certeza venham para aprender, para crescer e que possamos aproveitar cada momento que Deus nos proporciona na palavra, na ministração, no ensino. E há um grupo de homens e mulheres orando, que estão discutindo, caminhando, para que possamos estar aqui como família, como povo de Deus. Para nós o conselho é muita alegria, é bênção. Vamos se reunir amanhã, na parte da manhã, mas viemos para participar também com vocês e para aprendermos mais. É tempo de bênção. Uma palavra, Bruno e a Cláudia, uma saudação. Vamos lá. Veio de longe. Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria poder estar aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas estou como missionária em Petrolina, Pernambuco. Então, eu vim para cá sentir um pouquinho do frio e sentir essa manifestação da graça e da acolhida de Deus em todos os lugares onde Ele está. Então, trago o meu abraço ali da nossa comunidade, da Missão Metodista em Petrolina e também em Juazeiro da Bahia. E sempre bom estar aqui junto com os queridos e poder aproveitar esse momento aqui na Casa dos Profetas e levar na bagagem muitas coisas que, por certo, será bênção para a missão de Deus naquele lugar. Boa noite para todos, para todas, a paz de Cristo. Esse tema que nós vamos estar trabalhando essa semana me fez lembrar, à medida que o bispo João Carlos falou, que quando ele estudava aqui, né, do 24º e por aí em diante, me fez lembrar da primeira semana wesleyana que eu participei, não como aluno dessa casa, eu não estudei aqui, mas também foi tratando sobre esses aspectos da teologia em conversação com aspectos do meio ambiente e também da nossa responsabilidade com isso. Se eu não me engano, foi 2001 ou 2002, né, que tivemos um tema similar. Então, a minha expectativa é que essa semana seja um tempo de crescimento para nós e de responsabilizarmos-nos com as
prerrogativas de Deus quanto a tudo aquilo que Ele criou. Trago o abraço do bispo Paulo Rangel, que estive com ele hoje à tarde, pediu que eu cumprimentasse o pastor Paulo Garcia e todos os demais membros da mesa aqui, na certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de refletir na palavra de Deus, e agradeço não só as palavras dos membros do Conselho Diretor, mas também as palavras e a oração do bispo. Eu costumo dizer que não há nada que me dá maior alegria do que o púlpito. E não há nada que me dá maior paura do que o púlpito. Estar aqui é sempre um desafio. Refletir na palavra de Deus é um grande desafio. E nessa semana em que refletimos sobre o tema do meio ambiente, eu me lembro que quem tem o anuário, ao ler a reflexão do professor Nicanor Lopes no tema meio ambiente e missão, ele parte do pressuposto de que tudo era bom. E viu Deus que tudo é bom. Mas o era aqui é porque hoje não vivemos mais esta realidade. Não só assistimos à destruição da natureza e à autodestruição, como também a violência praticada e a violência valorizada como elemento do cotidiano e do relacionamento entre homens e mulheres. A violência contra a criação, a violência contra o ser humano, a violência praticada pelo ser humano contra ele mesmo e a criação. Nesse processo autodestrutivo, a palavra de Deus, ela nos desafia. Ela nos conclama a pensarmos no diferente. Ela nos chama a olharmos para uma realidade na qual, a partir do hoje, do aqui e do agora, pode mudar, pode ser diferente e assim o será. Por isso, eu queria convidar irmãos e irmãs a lermos um texto da Palavra de Deus. Apocalipse, o capítulo 21, os versos de 1 a 7. Apocalipse 21, capítulo 21, os versos de 1 a 7. Eu convidaria que aquele ou aquela que, tendo a possibilidade de colocar-se em pé, em reverência à palavra de Deus, que assim o fizesse. Aqueles e aquelas que não têm condições de colocar-se em pé, que mesmo assentadas, tenham essa perspectiva da reverência à palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 21, os versos de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve estas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém. Que Deus abençoe e oriente. Podem-vos sentar, irmãos e irmãs? Esse texto, que faz parte do nosso calendário litúrgico, ele ontem foi pregado em várias igrejas e nos traz à memória um período riquíssimo do nosso calendário litúrgico, quando lembramos a presença de Jesus ressurreto em nossas vidas, em nossas comunidades, em nosso cotidiano. Lembrar a presença de Jesus era fundamental no cristianismo primitivo, especialmente porque a presença de Jesus trazia para cada um, para cada uma, a certeza de que nos momentos de angústia, de dor e de agonia, esta presença se marcava fortemente no cotidiano. Eu falo, e hoje pela manhã, numa reflexão na reunião da Conete, eu chamei a atenção de que lemos, às vezes, textos de maneira equivocada, olhando o evento e não o significado. E fiz alusão, por exemplo, texto que fez parte também das leituras do calendário litúrgico das últimas semanas, o capítulo de número 20 do Evangelho de João, quando o texto diz que, estando eles dentro de um espaço, de uma sala, fechados, com as janelas e portas trancadas, com medo dos judeus, ele se fez presente entre eles e disse: paz seja convosco. E eu chamava a atenção de que, invariavelmente, a discussão é: como é que ele apareceu? O corpo é físico? O corpo é alguma coisa holográfica? E fica uma discussão pelo evento, quando, na verdade, o texto quer dizer outra coisa. Que mesmo nos momentos mais enclausurados da nossa existência, quando o medo nos tranca dentro de espaços, ainda assim ele se faz presente e diz: paz seja convosco. O nosso texto é um texto de fala em meio à situação de angústia. É um texto de fala em meio à situação do medo, da violência, e por isso é um texto que enfatiza a presença. O nosso texto é muitas vezes lido só na perspectiva do futuro. Porém, como textos que falam da presença, ele tem que ser lido na perspectiva do cotidiano, na perspectiva do hoje. O futuro é semeado no nosso hoje. O futuro é semeado no cotidiano em que estamos inseridas. Por isso, esse texto, ele fala do futuro, mas ele nos desafia para o presente. Esses versículos, eles estão organizados numa forma do discurso grego. Eu preguei esse texto na minha igreja ontem. Ontem eu não usei o termo técnico. Hoje eu vou usar. Porque ele aparece numa organização
que é chamada de paralelismo culminativo. Ou seja, ele vem apresentando as ideias num crescente até chegar ao ápice. O versículo 7 é o ápice. Porém, para entender os desafios que nascem dele, eu queria convidar a cada uma, a fazermos um exercício diferente. Vamos ler o texto de trás para frente. Vamos começar pelo ápice, para chegar aos desafios que se encontram na base. Porque muitas vezes queremos o fim, mas esquecemos que o começo e o meio são parte da caminhada. Por isso, começando no versículo 7, nós temos, então, o elemento máximo do texto. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ela, me será filho. Ou seja, o texto trabalha a comunhão. Numa perspectiva, em parte, familiar. Porque filho e filha será a condição de cada uma, nesse ápice. Porém, Deus não é descrito como pai. Deus é descrito como Deus. Porque o texto não reproduz a estrutura patriarcal. É proposital. O texto não quer justificar as estruturas daquele mundo em que a relação do pai com o filho era uma relação de poder, de mando. Por isso, o filho é filho. Mas Deus não é pai. Deus é Deus. A comunhão familiar se dá em outro aspecto, em outra dinâmica, em outra dimensão. E isso vai aparecer nos outros versículos que antecedem esse texto. Deus será com seus filhos e filhas, e os filhos e filhas serão com Deus. Mas esta relação é diferente porque o caminho é diferente. Começa então esse caminho que antecede o clímax no versículos 5 e 6. Neles aparece a dimensão da novidade. Tudo se faz novo. Ou seja, a novidade da relação de Deus com o ser humano acontece a partir da novidade que se dá no todo da vida humana, no todo do mundo em que vivemos. O novo aparece. E essa relação da novidade está marcada por elementos que vão se fazendo presentes. Tudo está novo, eu sou o alfa, o ômega. Quer dizer, essa discussão, essa fala de Deus está baseado em mudanças. Quais são elas? Primeira mudança, versículo de número 4. A lágrima já não existe. A dor já não existe. A morte já não existe. O pranto já não existe. É lógico que o fim da morte e o fim total da angústia está lá na frente. Mas o texto começa a colocar que a mudança se dá quando a vida é renovada. E a vida é renovada na superação da dor. A vida é renovada na superação da angústia. A vida é renovada na superação do pranto. E isso não é ato individual. Isso não é uma experiência de cada um, de cada uma. A vida, para ser renovada, ela precisa acontecer numa outra dinâmica. Por isso, o versículo de número 3
apresenta, então, uma segunda renovação. Se a vida é renovada, ela é renovada porque Deus acampa com o seu povo. Em primeiro lugar, o verbo acampar. O tabernáculo de Deus. Eu costumo às vezes perguntar, o que é tabernáculo? E aí fica aquele vazio, e começa, é templo, é isso, é aquilo. Vamos para a palavra simples, tenda. Deus acampa. É a mesma coisa que João capítulo 1 vai falar, é a mesma coisa que também João capítulo 20 vai falar, 21 vai falar, o Apocalipse também vai falar, e outros textos também vão colocar. Deus acampa em meio ao seu povo. O conceito de povo aqui, ele é fundamental. Porque se lá na frente a gente fala do filho e da filha, o indivíduo, tem que perceber que a superação da angústia, do sofrimento e da violência acontece na presença de Deus junto ao seu povo. A comunidade tem que ser renovada. A comunidade tem que ser renovada. Não há novo céu e nova terra que não renovem a vida e que não renovem também a relação comunitária. Deus acampa com o seu povo. Essa comunidade renovada não está no vazio. Ela não está no ar. Por isso, o primeiro nível de transformação encontra-se nos versículos 1 e 2. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Bom, a grande pergunta é, qual é a diferença do primeiro céu e da primeira terra em relação ao segundo céu e a segunda terra, ou o novo céu e a nova terra? A relação é a ausência do mar. Eu não gosto de praia, esse versículo me deixa bem confortável. Mas a praia aqui não é problema. O mar aqui tem uma outra conotação. O mar, na cultura judaica, representava o caos. A diferença entre o primeiro céu e a primeira terra, do novo céu e da nova terra, é a superação do caos. É vencer o caos. E a nova Jerusalém desce. Também é uma imagem que não é à toa, ela é proposital. A renovação começa aqui, em nossa terra, em nosso mundo, em nosso meio ambiente, em nossa relação com a natureza. Quando nós violentamos o meio ambiente, nós aumentamos o caos e afastamos o novo céu e a nova terra. Nós distanciamos a nossa esperança, porque a nova Jerusalém desce, e alguma coisa tem que estar aqui embaixo para acolhê-la. O texto, então, ele aparece como um grande desafio. A criação geme em dores de parto. Espera a redenção. E somos portadores e portadoras da redenção, da criação, do povo, da vida, da comunhão. Por isso, o texto só pode chegar ao clímax se nós fizermos a nossa parte. Clamamos por um novo céu e uma nova terra, mas nos isolamos das nossas comunidades. Agimos com violência contra a natureza. Estabelecemos o caos nas relações, estabelecemos o caos nas comunidades, estabelecemos o caos em meio ao mundo que vivemos e clamamos: venha um novo céu e uma nova terra.
mas na verdade estamos nós, com cada gesto, com cada ato desses, dizendo: vá, novo céu e nova terra. Porque afastamos a esperança, porque destruímos o mundo aonde a esperança floresce, aonde a esperança nasce, aonde a esperança germina. E o contrário aqui é porque também eu estou lendo o texto ao contrário. Só tem flor se for germinado. Diante disso, o tema, que é um tema da Igreja Metodista, mas é também um tema das igrejas em geral, e é um tema do país e do mundo: o cuidado com a criação. O cuidado também com as comunidades, o cuidado com a vida, o cuidado com as relações. Esse tema nos desafia. Esse tema nos convida a uma posição, uma postura hoje que nos leve à transformação. Não podemos esperar e clamar: venha novo céu e nova terra. Seja, Senhor, presente em minha vida. Quero ser teu filho, tua filha. Se nós não construímos o caminho que leve até isso. Portanto, acaso somos tutores, tutoras da criação? Sim, este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia.
sim, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. O professor José Carlos vai fazer a explanação da programação da Semana Wesleyana e logo a seguir o bispo João Carlos vai fazer a oração final e a bênção. Acho que a melhor forma de eu fazer isso é ler as linhas que eu escrevi exatamente na apresentação dessa semana. Infelizmente, o tema da responsabilidade ecológica está longe de alcançar a unanimidade dentro e fora dos ambientes das igrejas. Cada vez é mais comum líderes importantes de Estado menosprezarem essa questão. Em nome do crescimento econômico a todo custo, políticos contemporâneos têm minimizado e até desdenhado os alertas constantes feitos pelos cientistas de que, a menos que repensemos nossos modelos de desenvolvimento e nosso estilo de vida pessoal, o desastre ambiental será irreversível. Por sua vez, graças a Deus, pessoas e comunidades cristãs preferem, ou lamentavelmente, pessoas e comunidades cristãs preferem ignorar esse assunto, se refugiando em um espiritualismo que ignora a vida e a morte ao seu redor. Graças a Deus, agora sim. Nem todo mundo pensa da mesma forma, e há razões para nutrirmos a esperança. Há uma nuvem de testemunhas que vem clamando no passado e no presente que é preciso cuidar da terra, criação do Pai Celeste e nossa casa comum. Em 2002, a Semana Wesleyana, organizada na Faculdade de Teologia, focalizou a responsabilidade ecológica das igrejas. Neste ano, a Igreja Metodista no Brasil escolheu como tema central para nortear suas ações e reflexões a ecologia, formulando-o assim: discípulos e discípulas dos caminhos da missão cuidam do meio ambiente. Também vale a pena lembrar o impacto da encíclica publicada pelo Papa Francisco em 2015 sobre o cuidado da casa comum, a Laudato Si, louvado sejas. O que as Escrituras e John Wesley podem nos ensinar a respeito desse tema? Esse é o grande tema, o grande foco da nossa Semana Wesleyana, na sua versão de número 68. A temática parafraseia, é notório, o texto bíblico de Gênesis 4:9. Por acaso sou eu, tutor da criação? Graça responsável e cuidado do meio ambiente. E deste modo nos convida a não sermos cúmplices da morte e da destruição da vida em nosso planeta. As conferências vão ser apresentadas por professores e professoras da Faculdade de Teologia. Naturalmente, vamos dizer assim, não é um corte, é um contingenciamento. Não, na verdade é uma prática comum que a gente tem tido aqui nas semanas wesleyanas e de estudo teológico. Às vezes convidamos pessoas que vêm do exterior ou de outras partes do Brasil, compõem painéis, mas com relativa frequência, às vezes alternando um ano sim, um ano não, fazemos uma semana, vamos dizer assim, mais doméstica,
E exatamente é o caso deste ano. A última foi em 2015, se a memória não me trai. E naquela ocasião fomos forçados, porque o doutor Randy Maddox, há um mês do evento, teve um grave problema de saúde e adiou, ou nos comunicou que não poderia vir. E aí foi aquela correria, como vocês podem imaginar. E a produção desses textos demorou um pouquinho, mas eu estou muito contente por ter lido os textos que me chegaram à mão e ter organizado o livro, que deve ser publicado, eu espero, ainda esse semestre. A ideia era tê-lo aqui. O livro está pronto, está já na mão dos diagramadores, essas coisas todas que... E foi, depois de ter lido o livro, eu disse, foi uma experiência muito bacana. O livro de 2002, o professor Paulo vai se lembrar, também tem um texto lá escrito, também acho que marcou uma época, é uma referência. Porque agora que eu tenho relido o texto sobre os estudos do tema na perspectiva wesleyana, eu percebo que muitos deles, alguns antes, mas a maioria deles são posteriores a essa data. Então eu digo assim, nós já fizemos ouvir a nossa voz. Vocês podem procurar o livro aí, né? Meio Ambiente e Missão, a Responsabilidade Ecológica das Igrejas. Até o livro foi impresso em papel reciclável. Quisera eu que todos os livros fossem assim, mas este é, e tinha de ser. Na capa tem uma cena com uma floresta no seu estado natural, e acho que o povo não vai ver, mas está aqui, esse livro eu recomendo, viu? Então, se vocês contemplarem, tem aqui uma floresta e depois ela sendo destruída pelo fogo. O mesmo ambiente. Então, isso é de 2002. O Papa Francisco ainda nem havia sido eleito. Mas nós já retomávamos esse tema. Então, eu quero dizer, ele não perdeu a sua atualidade. Então, eu recomendo para vocês que têm interesse nesse assunto, esse é um livro, eu diria assim, obrigatório. Então, esse ano, mais uma vez, os colegas, professores e professoras, se dispuseram a dar a sua contribuição. O tema Graça Responsável faz alusão indireta ao livro que vai ser lançado, e já está aí, para quem quiser degustar antecipadamente, né? O livro de Randy Maddox, o melhor livro de teologia wesleyana, eu digo, Graça Responsável, a Teologia Prática de John Wesley, está aí. É para quem é corajoso e gosta de estudar, vale a pena. Então, graça responsável porque é uma graça que exige a nossa resposta, né? E, nesse caso, o cuidado, a ética do cuidado com o meio ambiente. Eu vou resumidamente, né? Pela manhã, o professor Paulo Garcia falará sobre o tema Restaurando a Criação, leituras de Romanos 4 e 8, parte do texto de Romanos 8 foi lido na nossa liturgia, a criação que geme e sofre dores de parto. A conferência 2 escapa um pouquinho do tema, digo um pouquinho. O tema é Sociedade Bíblica, Nova Almeida e Bíblia de Wesley. Sociedade Bíblica do Brasil, em parceria com professores da Faculdade de Teologia e professoras, porque é um trabalho de mutirão, planeja publicar para esse ano, queira Deus que saia, a Bíblia de Wesley, com notas de Wesley ao Novo Testamento, na íntegra, e no Antigo Testamento de forma selecionada. Acrescida ainda de notas que muitos de nós escrevemos sobre tópicos importantes da teologia wesleyana. Vai se falar um pouquinho disso e também dessa nova tradução. Se não me engano, foi a tradução que o professor Paulo leu? Não? A Nova Almeida. Então, é uma tradução que eu acho que veio para ficar, e é bom a gente saber o que implicou essa tradução. Então, esse tema vai estar também em pauta. À noite, o tema da sustentabilidade no Antigo Testamento,
com o professor Dr. José Ademar Caeffer, que é professor na nossa casa de Antigo Testamento. Na parte da manhã, tarefas de casa na casa de Deus, ecologia, ecumenismo e economia. Essas palavras têm em comum o oikos, né? Eco, casa, e aí a relação que o professor Dr. Helmut Renders fará. À noite, nós temos o tema da Laudato Si, e a ecologia, com o professor Martim Santos Barcala, e também por uma pastoral do cuidado em Wesley, com o professor Ellerson Alves Nogueira. Pela manhã, o tema é Por uma Santidade Ecológica, Wesley e o Cuidado da Casa Comum, como diz a Margarida, com esse que vos fala. Na parte da tarde, na quinta-feira, uma mesa redonda, com um grupo de estudos Centro Tília Chaves, com temas de teologia feminista, a participação efetiva aí da professora doutora Sandra Duarte de Souza, da doutora Margarida Fátima Souza Ribeiro, e as discentes que têm feito trabalhos nessa área vão apresentá-los. O professor Paulo fez a conexão da violência contra a natureza, violência contra a mulher. Acho que são formas que aparentemente desconexas, mas que infelizmente não estão tão separadas assim. O tema da noite é Graça que Redime o Mundo, Ecoteologia em Jürg Moltmann, com o Dr. Levi da Costa Bastos, que vocês sabem, tem efetivado seus estudos exatamente na teologia de Moltmann, um importante ponto de diálogo aí também com a teologia wesleyana. Encerrando o nosso trabalho, nós teremos o tema da pastoral, de uma forma bem visitada pela doutora Blanches de Paula e pelo professor Herbert Borges da Costa, o cuidado na pastoral e na educação cristã. Esses temas, embora tenham muitos aspectos teóricos, têm a ver com a prática e a própria sobrevivência, nossa sobrevivência, sobrevivência dos nossos filhos, dos nossos netos, nesta casa comum. Eu ouvia, depois que chego da igreja, às vezes a gente chega cansado, né? Como todo mundo, eu me sento diante da TV, às vezes ouço o noticiário, ou em TV aberta, ou a TV comum, e eu vi falando sobre as abelhas. Não sei por que eu me lembrei do professor Jonadab. E dizia assim, do papel importante que as abelhas têm, até na manutenção da vida. E nós estamos matando as abelhas. E o prejuízo que isso vai trazer para a vida, não só a vida vegetal, mas a vida no planeta, até a nossa própria sobrevivência é de alguma forma afetada todas as vezes que uma espécie desaparece. Eu acho que isso tem muito a ver com a missão da igreja. Wesley disse, eu escrevi nesse livro aí, né? Wesley disse, não há cristianismo senão cristianismo social. Transformá-lo numa religião solitária é destruí-lo. Eu diria assim, a santidade que nós conhecemos é uma santidade ecológica. Não há santidade hoje, nesse tempo presente, se não for uma santidade ecológica. Então, eu quero convidar vocês a acompanharem. Às vezes, nem todos, eu penso aqui na turma da noite ou na turma da manhã, que não pode estar ou num ou no outro período, mas quem puder, que aproveite ao máximo essas reflexões, que se coloque, que se posicione, que se manifeste. E muito mais do que isso, que, como comunidade, nós saibamos encontrar caminhos para expressar de forma responsável a nossa preocupação com a vida e com a integridade da criação. É o convite que eu faço a todos vocês. Obrigado. Coloquemos em pé e oremos. Senhor, nós te louvamos por esse tempo aqui, na tua presença, em companhia de irmãos e irmãs queridos e queridas, ó Pai. Te louvamos pelo privilégio de poder adorá-lo, de louvá-lo, a alegria da comunhão
e a oportunidade de refletirmos a Tua palavra, que nessa noite nos exortou, nos desafiou e renovou a nossa esperança. Bendito seja o Teu nome. A Tua presença no nosso meio faz toda a diferença, Senhor. Agora, irmãos e irmãs, que a graça de Jesus Cristo, o Verbo que estava no princípio, participando da criação, que a bênção do Deus Pai, que nos criou e nos amou com amor eterno, e que a presença do Espírito Santo, que nos capacita a viver em obediência, cuidando da criação. Sim, que a bênção dessa trindade maravilhosa, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco e conosco permaneça hoje e sempre. Amém.